em meio a essa polêmica atual que nós vivemos, pela luta do direito e pela legitimidade dos pais poderem educar os seus filhos em casa, no homeschooling, nós queremos trazer a memória dos irmãos e trazer ao nosso coração a insistência, a lembrança daquilo que nos é obrigação, mas também um privilégio, de tornar o nosso lar uma escola. Nossa primeira referência de ensino e de amor ao Senhor e de direção para a nossa vida deve ser, de fato, o coração da nossa família, o nosso lar. E é para isso que eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, que nos diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra que foi lida, e que ela possa ser ministrada ao nosso coração. Por isso, vamos orar ao Senhor e pedir que isso seja feito para a glória de Jesus. Bendito Deus e soberano Pai, eis-nos aqui diante da Tua palavra, que nos foi lida e que é luz para o nosso caminho, renovo para a nossa alma, alimento para a nossa mente, e que nos coloca perto do Senhor para ouvir de Ti as Tuas instruções, que nos dão direção, sabedoria, que é fonte de vida para nós, porque ela revela quem o Senhor é, quais são os teus propósitos para a nossa vida, qual o fim que o Senhor tem preparado para os teus filhos e também aquilo que devemos fazer enquanto aqui estivermos. Fala, pois, com o teu povo, por meio deste servo falho, mas que se coloca à tua disposição agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, este livro é o 5º do Pentateuco. Estamos encerrando aqui, neste 5º livro da Bíblia, o livro chamado do livro da lei, aquilo que traz tanto um aspecto mais narrativo da história principal do povo de Deus, os principais eventos do povo de Israel, quando foi chamado de uma nação pequenina, de um homem, na verdade, chamado Abraão, e foi se expandindo pela terra, e foi pregando o evangelho, claro, com suas falhas, com seus pecados, com suas rebeliões contra o Senhor, mas demonstrando que Deus havia feito uma aliança de graça com esse povo, por meio de Moisés, que libertou este povo do cativeiro do Egito, guiando este povo para a terra que Deus havia prometido, a terra que emanaria leite e mel. E é nessa promessa que o povo caminha durante 40 anos pelo deserto, para chegar até Canaã. E isso, Deus nesse percurso todo demonstra o seu cuidado, o seu amor e a sua instrução, para que esse povo de dura cerviz, de duro entendimento, um povo teimoso, pecador como a gente, pudesse a cada caminhada, a cada ano daquele no deserto, poder ser instruído na palavra por meio do servo de Deus, Moisés, e assim pudesse se aproximar mais do Senhor, ouvir a sua palavra, e ouvindo a sua palavra, conhecendo a Deus, pudesse amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força e todo o seu entendimento. Neste momento em que nós lemos essa passagem, há uma repetição de toda a lei que Moisés já havia dado àquele povo. E por que isso? Porque naqueles 40 anos o povo insistiu em desobedecer a Deus. E aquela geração de coração duro que viu Deus derramar alimento do céu, abrir o mar vermelho, acompanhá-los com a coluna de fogo à noite para os aquecer, iluminar o seu caminho, com uma nuvem durante o dia para amenizar o calor do deserto e guiar o povo como uma bússola em direção à terra que Deus os havia dado, sem merecimento algum, apesar de todo esse acompanhamento de Deus, de milagres, de provisão, de perdão, de renovação de aliança, esse povo resolveu voltar-se às costas para esse Deus, adorar outros deuses, misturar-se com outros povos, em casamentos mistos, em julgo desigual, e Deus trouxe um juízo para aquela geração. Vocês não vão herdar a terra, quem vai herdar a terra é a próxima geração, os filhos de vocês. Para isso, vocês precisarão ensinar
toda a história da redenção de Deus para os filhos de vocês, para que eles possam já crescer, amando a Deus sobre todas as coisas e amando uns aos outros como a eles mesmos. E é neste momento que Moisés faz essa repetição para essa geração jovem que estava surgindo e estava prestes a conquistar a terra tão finalmente aguardada, que era a terra de Canaã. Eles estavam agora nas planícies de Moabe, nas planícies da além do Jordão, aguardando tão somente a ordem de Deus para descer e ocupar a terra e fazer as divisões entre as famílias. De modo que Moisés agora, prestes a morrer, ele não foi dado a ele o privilégio, né, de entrar na terra. Ele viu a terra, ele viu a promessa se cumprindo, e de lá de cima ele reúne todo o povo, aquela nova geração, para dizer: vocês precisam entender de onde vocês vieram. Vocês precisam lembrar que vocês eram escravos e vocês não mereciam viver, mas Deus vos amou e vos amou mandando este servo que vos fala para vos libertar do Egito e lhe colocar nesta terra que manará provisão divina para vocês. Para isso vocês precisam conhecer quem é esse Deus, o que Ele fez por vocês, para que o coração de vocês e a mente de vocês seja cultivada diariamente por esse amor a Deus. De modo que esse capítulo 6 que nós lemos a partir do verso 4, os 3 primeiros versos demonstram claramente que o fim da lei é o amor. E o objeto desta lei é o próprio entendimento de que se eu conhecer a lei de Deus, eu conheço o caráter desse Deus, e se eu amar a esse Deus, eu o obedecerei. Eu procurarei cumprir os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos. Pois é isso que Moisés fala logo nos 3 primeiros versos. Estes, pois, ó povo de Israel, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. E aí no verso 3 ele chama a atenção daquele povo para que ouça com os ouvidos e guarde no coração essas palavras. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprir esses mandamentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. De modo que nesse momento, quando há esta repetição toda, especialmente no capítulo anterior, no capítulo 5, dos 10 mandamentos, da lei moral do Senhor, Moisés chama aquele povo para amar esta lei. Porque amando estes mandamentos, a atitude seria de obedecer a estes mandamentos. De modo que a primeira referência, irmãos, que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas, de conhecer a sua palavra, é o nosso lar, é o nosso aconchego da nossa família, que nos instruirá acerca desta lei, que deveria ser passada de pai para filho. Observe que logo no verso 4, há uma repetição do verbo do verso 3 aí, com o imperativo ouve. A partir do verso 4 aqui, ficou intitulada esta oração Shema. É uma oração hebraica que foi repetida ao longo dos anos, desde esse momento. Estamos falando aqui de 1400 anos antes de Cristo, e ela é repetida até hoje por alguns judeus ortodoxos. Eles entram na oração diária ao Senhor, lembrando, fazendo-os lembrar, e assim também os seus, a sua família, os seus filhos, de que, ouvindo a palavra do Senhor, deve se lembrar que Deus, Jeová, é o único Deus. A Ele devemos adorar, a Ele devemos amar. De modo que esse aspecto familiar da ministração da palavra de Deus se torna fundamental para que o nosso lar, de fato, se torne uma escola. Em primeiro lugar, porque é no coração que se guarda e que se deve inculcar os mandamentos de Deus. Veja que ele fala no verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Deus da nossa família, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Meus irmãos, a ideia de que coração aqui, a gente precisa desvincular um pouco da ideia ocidental que nós temos de coração. Porque quando a gente fala em coração,
a gente lembra logo da parte mais sensível, como se fosse aquele formatozinho gordinho, redondinho que a gente faz para as pessoas quando quer falar para elas sobre sentimento, sobre carinho, sobre afeto, sobre estar junto. Mas coração na Bíblia é muito mais amplo que isso. E é muito mais essencial, mais fundamental do que isso. Porque lá em Provérbios capítulo 4, o sábio nos diz que o coração é a origem das fontes da vida, do entendimento, da racionalidade, da cognição, da vontade e também dos afetos. É por isso que nós somos chamados a entregar o nosso coração a Deus, a fonte da nossa vida, a origem das nossas motivações, das nossas decisões, daquilo que nós somos, daquilo que pensamos, porque da forma em que pensamos, agiremos. Portanto, é no coração que a gente deve inculcar a palavra do Senhor. Mas como acessar o coração das pessoas, se nós só temos acesso àquilo que está externo? É por isso que o verbo é: ouve, pois, ó Israel. Nós temos o privilégio, irmãos, de carregarmos conosco uma história. Nós não estamos aqui de forma avulsa, aleatória. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós não somos aqueles que somos mais capazes ou inteligentes que nossos amigos que um dia ouviram a pregação do Evangelho e resolveram por conta própria decidir por esse caminho. Na verdade, alguém teve acesso ao nosso coração, que estava morto em delitos e pecados. E este alguém é o Espírito de Cristo, que em nós ressuscitou a capacidade que nós temos de nos comunicar com Deus, de compreender as suas palavras, de ouvir com o coração e obedecer com os nossos membros, dedicando e consagrando toda a nossa vida ao nosso Pai. É falando e é vivendo que nós temos acesso ao coração das pessoas. O coração é a sede, é a fonte daquilo que nós mais nutrimos como fundamental para construirmos aquilo que nós queremos deixar como legado para a nossa geração. Aquela geração que falhou no deserto, viu água jorrar de uma pedra, viu pão descer do céu, viu o mar se abrir e atravessá-lo a pés enxutos, viu Deus fazer coisas maravilhosas, tornando águas amargas em doces, e em pleno deserto preservar toda uma geração. Mas o coração deles permanecia endurecido. Por isso que a atitude é de ouvir as palavras de Deus, porque é a verdade de Deus que libertará o nosso coração, de modo que há necessidade de nós ensinarmos uns aos outros a palavra de Deus. E o lar, a nossa casa, é de fato um centro educacional insubstituível. Não naquilo que é aprendido meramente nas experiências, na escola, nos convívios relacionais paralelos, mas naquilo que é essencial para o nosso coração, naquilo que cura as fontes de onde brotam as nossas principais escolhas e decisões para essa vida. E é este coração que deve ouvir esta instrução que Deus ordenou para o seu povo: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás outros deuses além do nosso Deus. Honra os teus pais, honra as autoridades, para que vivas bem e que teus dias sejam prolongados nessa terra. Não matarás, não odiarás no teu coração, não adulterarás, não fornicarás, não dirás falso testemunho, não procurareis ter interesse inflamado em seu coração, cobiçando aquilo que não lhe pertence. Essa base que estrutura a nossa história deve estar sendo cravada, inculcada todos os dias no nosso coração. E isso deve ser feito primeiro, irmãos, em nossa casa. Eu creio que todos os irmãos aqui têm algum tipo de desafio para cumprir aquilo que o Senhor ordena em sua palavra, de ensinar o teu filho no caminho em que deve seguir, para que quando cresça não se desvie dele. Seja a agenda, seja o trabalho, seja os conflitos de horários entre as pessoas da casa. É interessante que quando a gente vai crescendo, a gente percebe que
a agenda dos filhos parece que está competindo quase que de igual para com os pais. É tanta aula, simulado, prova, viagem, natação, aula de piano, aula de instrumentos musicais diversos, aula de teatro, é tanta coisa que parece que os pais têm que ter um carro para cada filho praticamente, para dar conta de tanta demanda. Mas aquilo que não pode faltar é a ministração da palavra de Deus no lar. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã de domingo é nada mais do que relembrando-nos do nosso compromisso de nos aperfeiçoar nesta palavra, para que cumpramos a nossa obrigação e o nosso privilégio de dar testemunho desta palavra aonde quer que estejamos. Se sou filho, testemunhar para com meus irmãos, para com meus amigos e meus pais. Se sou pai, testemunhar para os meus filhos, para os meus netos, se for avô, e assim por diante, ao deitar, ao levantar. Em casa e no cinema, assistindo Vingadores e mostrando para eles que não precisamos de um Vingador, precisamos de um Redentor, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. Um dos grandes dilemas que eu escuto de alguns pais de adolescentes é como tentar viabilizar a cultura atual, inseri-los nessa cultura e ao mesmo tempo guardar o coração dos seus filhos para não serem absorvidos pela cultura que o mundo tenta impor. E eu sempre costumo dizer, vá com eles e apresente aquela cultura e a redenção dela em Cristo. Assista com eles, leia com eles, vá com eles e diga como que aquilo está de acordo e como aquilo está ansiando pela redenção, pela história que Cristo está ministrando na salvação deste mundo. Portanto, não nos faltam oportunidades, irmãos, de ministrar e de inculcar ao coração, porque se é uma coisa que o mundo e o diabo não têm acesso, é o nosso coração, mas ele vai fazer de tudo para que o nosso coração seja absorvido pelas circunstâncias externas. E nós sempre teremos algum tipo de desafio e de desculpa a dar no nosso fracasso de cumprir esta tarefa. Não nos faltará desculpas, mas não nos faltará oportunidade para remir o tempo e fazer aquilo que é primordial para a nossa família. O segundo aspecto desse texto, lá no verso 8, veja que interessante. Depois que ele fala de inculcar a palavra aos filhos, de falar da palavra, assentado, andando pelo caminho, no cinema, no meio da rua, jogando bola, em todos os lugares. O segundo aspecto é que nós precisamos demonstrar este amor a Deus, não apenas falando e inculcando ao coração, não apenas na instrução verbal, mas na vivência prática demonstrada pelo amor que temos para com Deus. Veja que no verso 8, Moisés falou assim, olha, essas palavras que vocês devem inculcar, falar dia após dia, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja que a ideia da ministração da palavra fundamentalmente é verbal, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser escrita, ela precisa ser vista, ela precisa ser ensinada. Mas a sua realidade prática é quem dará para ela autoridade para ser ministrada e confiança naqueles que ouvem para ser confiada. Se nós apenas falarmos e não demonstrarmos em nossa mão, com os nossos olhos, com nossa mente, com nossa perspectiva de vida, aquilo que nós falamos vai parecer algo impraticável, algo do campo da imaginação. É por isso que a ênfase desse texto é, simbolicamente, atar a mão e amarrar por entre os olhos. E aqui, os judeus, eu acho que eles sofrem um pouco desse tipo de aprendizado, porque é o seguinte, ao longo da história, nós vemos que o povo judeu usava alguns dos símbolos que os profetas usavam nas suas ministrações, nas suas palavras, de maneira literalista, de entender de forma muito literal aquilo que era uma analogia, que era uma ilustração, que deveria ser entendido como um símbolo, para que pudesse ser gravado e aprendido.
E aqui eles falham nesse ponto, porque até hoje, se você observar alguns dos judeus ortodoxos, eles andam pendurados em seus cachos, em seus cabelos, em suas barbas, caixinhas chamadas filactérios. O que são os filactérios? São as caixinhas que dentro delas está guardada alguns versículos, estes que eu li para vocês, o Shema, os 10 mandamentos, pequenininhos, guardados dentro dessas caixinhas. E alguns deles usam como pulseiras, amarradas na mão. De onde eles tiraram isso? Desse texto. Deus mandou amarrar, literalmente, a sua palavra por entre os olhos, na testa e na mão. Agora pergunta aos irmãos, de onde vem a analogia que o apóstolo João, lá na frente, no último livro desta Bíblia, faz, quando se refere a algum tipo de simbolismo, de alguma marca que é colocada na testa e na mão? A marca da besta. Vejamos lá, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. João está tendo uma visão aqui, ou uma série de visões paralelas, sobre a redenção, a história da redenção, desde a criação até a consumação dos séculos. E ele está vendo tronos, ele fala no verso 4, vi também tronos, e nestes tronos estão sentados quem? Aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma, ou as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, eles não reviveram até que se completasse esse período todo, porque esta é a primeira ressurreição, mas bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte, a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Reinarão com Ele para sempre. Veja que a ideia que João traz aqui para interpretar as visões que ele está vendo, não é uma ideia externa à Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ele busca os simbolismos que ele está vendo, diferentemente dos judeus que imaginavam literalismos para colocar de forma mais concreta os símbolos que eram lhes ensinados. João não, João procura a interpretação desses símbolos na palavra. Volte então lá para Deuteronômio capítulo 6. Do que é que Moisés está falando aqui em Deuteronômio capítulo 6? De inculcar nas gerações seguintes um amor a Deus por meio da pregação, do ensino, da escola do lar em relação à palavra de Deus. De modo que no verso 8 ele fala que esta palavra que deve ser inculcada ao coração, ela devia estar como um sinal, como um símbolo na tua mão. E te serão por frontal, a mesma expressão que aparece lá em Apocalipse, por entre os olhos. O que significa isso, irmãos? Lembra que eu falei no início? Inculcar no coração significa mente, cognição, compreensão, volição, afeição. É o centro da nossa existência, a essência de quem somos, do que pensamos, de como agimos, do que gostamos, do que aguardamos, a razão da esperança que é em nós. Então, falar de coração é falar de mente. Falar que devemos inculcar, amarrar, prender, como sinal, a palavra de Deus na nossa mente, por frontal entre os olhos, é esse primeiro aspecto que Moisés está tratando aqui, e que João demonstra lá no final da história, dizendo, aqueles que tiveram a palavra de Deus amarradas, fixadas como um sinal em sua mente, estes reinarão com Cristo para sempre. Mas estes que têm por frontal, por sinal, a palavra de Deus em sua mente, é natural que da sua mente flua para o seu corpo obras que demonstram o amor a esta palavra. Por isso, marca nas mãos.
Aqueles que têm uma marca da besta na sua mente, eles vão agir naturalmente com a sua intuição de fazer aquilo que eles mais desejam em sua mente. As suas mãos demonstrarão as obras malignas que os dominam. Porém, aqueles que não são marcados pela besta, pelo inimigo de Deus, mas são marcados pelo amor inculcado por seus pais, o amor à palavra de Deus, ensinada dia após dia, a tempo e fora de tempo, em casa e fora de casa, estes terão não apenas na sua mente cravada este amor pela palavra de Deus, mas serão demonstrações vívidas a serem vistas por seus membros, porque aquilo que nós sentimos no coração é demonstrado vivamente com aquilo que nós construímos com as nossas mãos. Aquilo que nós pensamos, aquilo que mais valorizamos, aquilo que mais amamos nessa vida e que é percebido pelos nossos que convivem com a gente, estará demonstrado da maneira como nós agimos. A atitude de amar a Deus sobre todas as coisas, por isso que ele fala de amar com o coração, amar com a alma, amar com o entendimento, amar com força. Ele está falando de uma coisa só: amar com tudo que você é, na sua essência, no seu interior. Porque aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, diz o salmista no Salmo 1, dele fluirão rios de água viva. Do seu interior, da sua essência, da sua mente, da sua força, da sua alma, do seu entendimento, dali, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, que serão vistas nas obras que você demonstrará para aqueles que te veem. É como o apóstolo Paulo fala, irmãos, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Todos nós que amamos a Deus sobre todas as coisas, do modo como Cristo interpretou a lei, dizendo: o mandamento ou a lei do Senhor é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estes que vivem assim são como cartas vivas. Você e eu somos uma carta a ser lida. Aonde nós chegamos, aonde nós estamos sendo lidos. E as pessoas querem ver em você ou filactérios da palavra de Deus ou marca da besta. O que você demonstrará para eles? Porque não basta um bom discurso, não basta bons versículos decorados. Estes versículos internalizados e amados sinceramente serão provados na hora da angústia, na hora da solidão, quando ninguém estiver vendo, mas também serão demonstrados no meio das pessoas, quando as pessoas procurarem ler alguma carta que lhes traga esperança, e olhando para você, encontre filactérios simbolizados no amor que você tem pela palavra e nas suas atitudes que provarão que este amor é verdadeiro e que deverá ser espelhado em toda a sua vida. De modo, irmãos, que aos pais eu gostaria de falar sobre a importância do ensino da palavra de Deus. Não é o mais importante investimos nosso esforço no trabalho para pagarmos a melhor escola. Isso não é o mais importante, isso é importante. Mas o mais importante é que a nossa casa seja a melhor escola. Os nossos filhos, ou os filhos de vocês, porque eu ainda não os tenho, eles precisam aprender de vocês aquilo que vai inflamar o coração deles de amor por Deus e vai fazê-los distinguir quando ouvir qualquer coisa contrária àquilo que eles ouviram em casa. Seja na escola, seja na universidade, seja quando adulto, no ambiente de trabalho. As minhas primeiras lembranças, e aqui eu vou aproveitar o Dia das Mães para fazer homenagem à minha mãe, minhas primeiras lembranças de quando criança, assim, minhas primeiras lembranças mesmo, as primeiras imagens que vêm à minha mente quando eu lembro do meu tempo de criança, é estar em volta de uma cama, com minha mãe ajoelhada, eu do lado e minha irmã. E depois, minha outra irmã, que nasceu 5 anos depois. E com uma Bíblia grande, ilustrada, como essas que nós temos aqui na livraria, e minha mãe se esforçando ali para ensinar a palavra de Deus para a gente. Para ensinar que nós precisávamos amar a Deus e depender dEle para tudo. Se fosse para orar pela salvação do meu pai e também para orar pelo tênis novo do ano seguinte na escola.
Em tudo deveríamos amar, confiar e depender de Deus. E é bem verdade que muitas vezes a gente vai crescendo e a gente acha que pode agora caminhar de forma mais independente. Eu já consigo comprar meu tênis. Eu já consigo comprar minhas coisas, já consigo caminhar sozinho, então eu não preciso orar tanto. E é por isso que Deus permitiu algumas batidas de cabeça na parede, para me lembrar daquilo que minha mãe falou. E aquilo que o mundo pregava contrário, entrava em choque com a cosmovisão, com a visão de mundo que eu havia recebido na mais tenra idade. E foi isso que me manteve fiel, irmãos. Mesmo em quedas, mesmo pecando, mas foi isso que latejava em meu coração, o amor a Deus sobre todas as coisas, e o que isso significava em minha vida, quando eu estava na escola, na universidade e no trabalho. E aos filhos, vocês precisam aprender mais do que o conteúdo programático do Enem e as disciplinas na universidade que formarão em você um profissional de qualidade. O que você precisa aprender é a amar a Deus, conhecendo e testemunhando da sua palavra para aqueles que estão com você. Talvez você seja a única carta de amor e esperança que seus amigos, que não tiveram um lar, o altar, que não tiveram no lar uma escola, terão para ler e terão para conhecer a Cristo. Vocês têm uma oportunidade única de fazer do campo missionário de vocês, ou do campus universitário, o campo missionário para vocês. Que Deus possa usá-los, para que as pessoas que olham para vocês em busca de resposta, e às vezes vão chegar com perguntas, não é? Querendo que você dê solução para tudo, já que você é crente e conhece a Bíblia, me responda isso. Como é que a Bíblia fala assim e depois fala aquilo outro? E você vai ser bombardeado por várias perguntas. E eu costumo dizer, faça você as perguntas. Onde está a esperança para a sua vida? Deixa eu falar para você aquilo que me mantém esperançoso, aquilo que me dá um futuro, aquilo que me salvou ontem e me salvará amanhã. Nós somos cartas vivas, escritas, mas não apenas para ser verbalizadas, é para ser vivenciadas, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos capacite para que do nosso lar flua instrução de escola, para que na escola da vida discípulos sejam formados a partir da leitura da carta que eu e você estamos apresentando. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e maravilhoso Pai, não é pequeno o desafio que nós temos em nossa cultura caída, manchada pelo pecado, atrativa para os desejos carnais, prega uma mensagem de renúncia, de cruz, de amor, de redenção, de necessidade de perdão de pecados. Mas nós somos chamados a testemunhar desta viva esperança em Cristo. Aquele que foi tipificado por Moisés, libertando o povo do Egito, mas que Cristo Jesus, sendo o único e verdadeiro, suficiente libertador das nossas almas cativas no pecado, Ele mesmo deve ser pregado, deve ser visto em nossas atitudes. Que a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, a nossa alma, seja vibrante de amores por Ti. Confie no Senhor e Te busque enquanto há tempo. E que assim as nossas mãos demonstrem a instrução que nosso coração guardou um dia e que tem sido alimentado todos os dias, possa assim apresentar como uma carta viva a mensagem do Teu Evangelho, para que famílias como a nossa, com suas falhas, limites, manias e contendas, também seja alcançada por Cristo e renovada, para que naquele grande dia, quando nossas almas estiverem sendo assistidas no céu, possamos nos lembrar o que levou até lá. Não foi a marca de um mundo bestial, mas foram filactérios da palavra de Deus impressos em nossa mente e demonstrados com atitudes de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de gratidão, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que fez uma aliança, não com indivíduos, mas com o povo, com a família. Nós te adoramos por isso, pedimos que o Senhor nos capacite para isso,
Em nome e para a glória de Jesus. Amém.